Família Vida Nova, gratidão poder estar aqui. Essa noite eu queria falar, já que até, meu Deus, que eficiência, exatamente esse tema: fé para obedecer e fé para receber. Já queria convidar você a olhar para o teu irmão e falar para ele assim, ó: obedecer é melhor do que sacrificar. É verdade ou não é? Sempre foi, né? E eu queria começar pedindo a mídia aí para colocar o texto de Gênesis capítulo 22, do 7 ao 18. A palavra de Deus diz assim: Isaque disse a seu pai, Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou ele sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. E disse a Abraão: eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém? Olha que palavra poderosa, né? Então aí nós começamos a entender o processo, né, lá atrás, quando Deus pediu a Abraão seu filho, mas aí eu já coloquei o texto já na parte em que Isaque pergunta: olha, pai, a brasa está aqui, está tudo aqui, a lenha já está toda aqui, mas cadê o cordeiro? E aí você vê que Abraão fala para o seu filho: Deus proverá. Ou seja, em nenhum momento Abraão perdeu a fé de que ele estaria disposto a entregar aquilo que não era dele, era de Deus. E muitas das vezes nós estamos ansiosos para receber algo de Deus, a realização de um sonho, a realização de uma promessa. Mas muitas das vezes também Deus não permite que nós venhamos receber, porque em algum momento talvez nós iremos trocar a promessa ou a realização do sonho por Ele. E tudo que Deus quer é que você esteja disposto a entregar aquilo que Ele te deu, ou seja, devolver o que não é seu, é dele. E
essa passagem ela é muito interessante, que ela é bem simples e bem clara, para que todos nós possamos entender de que todas as coisas pertencem a Ele. Aquele sonho que você tem, mais lindo, talvez de ser mãe, talvez de ser pai, talvez de conquistar um carro, talvez de conquistar a sua casa própria, nada disso pode ser maior do que o Deus que vai realizar essa promessa. E talvez você fale assim, pastor, eu sei, eu quero que seja assim, mas lá no meu interior, dentro de mim, lá no mais profundo da minha alma, eu não consigo, lá no fundinho, eu não quero dar para ninguém, isso é meu, eu lutei muito por isso. Você vai fazer o seguinte, você vai pedir o Espírito Santo para mudar os teus pensamentos, para mudar o teu caráter, para te colocar na rota que agrada o coração de Deus, que é não estar mais apegado a coisas ou a sonhos ou a promessas do que apegado ao próprio Deus da promessa. E Deus, Ele sempre vai entregar grandes projetos para quem está disposto a não colocar os grandes projetos à frente dele. Deus, Ele sempre vai entregar os grandes sonhos e realizar grandes sonhos para quem não está disposto a trocar Ele por esses sonhos. E essa passagem ela é muito clara, como eu disse. E aí quando nós lemos isso, nós começamos a entender que Deus em momento nenhum tem prazer em tomar aquilo que Ele nos deu. Deus em momento nenhum, Ele expressa nessa passagem que Ele queria Isaac. Deus a todo tempo, Ele sempre quis o coração de Abraão. Deus a todo tempo, Ele sempre nos quis. Ele sempre quis a nossa fidelidade. Ainda que Ele não precise de nós, Ele sempre quis a nossa adoração, ainda que Ele não precise da nossa adoração. Ele sempre quis que nós estivéssemos empenhados no trabalho da obra dEle, ainda que Ele não precise do nosso trabalho, para que a obra dEle continue. Mas é natural quando nós estamos apaixonados por esse Deus, quando nós estamos no primeiro amor por esse Deus, nós queremos fazer algo no reino, nós queremos nos entregar para Ele, nada mais importa. Não é verdade? Aquele primeiro amor de namoro, 1 mês de casado, depois só misericórdia, depois você tem que abanar todos os dias, mas no começo tudo é flores, no começo de tudo é flores. Talvez quando você entrou na igreja você era empenhado em meter a mão e fazer e ajudar, mas talvez hoje já não está tanto assim. Por quê? Existem desgastes no caminho. Abraão, ele poderia ter alguns motivos como ser humano para não entregar o seu filho, porque com certeza houve desgastes no caminho até lá. Você imagina você ir entregar o seu único filho, você imagina quantas setas Abraão recebeu do inimigo para não entregar o seu filho? Às vezes nós recebemos uma palavra e em 20 segundos nós mudamos de opinião, porque alguém nos tratou mal, porque alguém foi usado pelo inimigo para nos tratar mal. Nós desistimos de algo que não tem a ver com alguém, nós desistimos de algo que tem a ver com a eternidade, com Deus. E Abraão, ele teve uma trajetória longa para desistir de entregar o seu único filho. Então, Deus nessa noite, o Espírito Santo quer nos fortalecer, quer nos ajudar a continuar na caminhada, porque na caminhada é normal ter desgaste, mas nós não vamos desistir até chegar ao final, nós não vamos desistir até chegar naquilo que Deus quer. E talvez nesse momento o Espírito Santo está ministrando no teu coração qual é o nome do teu Isaac. O que é aquilo que você talvez tanto ansiou que hoje está na sua mão, mas Deus tem te pedido. Eu quero te falar uma coisa, Deus confiou a você, mas não pertence a você. Eu conheci um caso de uma pessoa, e ela idolatrava a filha dela. Idolatrava. A mulher era uma mulher de Deus,
o esposo estava indo quase já a pastor, mas eles idolatravam a filha. Acima dos avós, acima de familiares, acima de todo mundo, a filha era quase que um bezerro de ouro. E a filha teve um problema chamado apendicite suturada. Quem sabe o que é isso aí? Se você não sabe, é como se uma bolsa inflasse, vou falar de uma forma mais simples, né? Um órgãozinho que nós temos, praticamente não serve para nada, mas se ele inflar, ele inflama, e aí ele começa a ficar repleto de pus, e se aquela bolsa estourar, infecção generalizada, a pessoa, muitas das vezes, chega ao óbito, muitas das vezes. E aconteceu isso com a menina. Não foi ao óbito, mas chegou às profundezas. Tiveram que abrir a menina, fazer lavagem e tal, e a menina no CTI, e aquilo tudo. E no momento que a menina estava muito mal, os irmãos foram orar ali naquele hospital, no leito de hospital, e aí o Senhor revelou naquele momento ali para ela, falando assim: nunca mais você vai colocar a sua filha à frente de Deus. Caramba, pastor, mas Deus faz isso? Não tente colocar nada à frente dele. Deus não divide a glória dele com ninguém. É muito lindo falar que Deus é amor, que Ele é paz, né? É muito lindo, mas Deus é justiça também. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Sabe essas situações que às vezes, tipo assim, não está chovendo, está frio, não. Às vezes a Elô fala, não, está muito frio, não sei se eu vou para a igreja hoje também. Não, repreende-se em nome de Jesus, bota essa menina dentro do porta-mala, faz alguma coisa, enrola ela no tapete e leva para a igreja. Porque, irmão, nós não podemos pensar que nós somos super poderosos para proteger os nossos filhos, porque a vida dele pertence a Deus. Ainda mais eu que sou prova viva disso. Então, Deus em momento nenhum queria Isaac, mas a todo momento Ele queria saber aonde estava o coração do seu pai. E essa palavra, fé para obedecer, é aquilo que nós precisamos decidir ter todos os dias. Porque nós não estamos vendo, mas está vindo para nós uma conta para nós obedecermos. Está vindo um mandamento para nós fazermos. Está vindo uma ordem divina para nós fazermos. Alguém está nos pedindo alguma coisa, alguém numa hierarquia está nos pedindo alguma coisa, alguém enviado por Deus está sendo colocado para nos pedir algo. E nós não estamos com um pingo de vontade de fazer. Não estamos com um pingo de vontade de executar aquilo que Deus está mandando fazer. Porque nós não estamos conseguindo ver. Abraão até então não via nada. Mas dentro do coração dele, ao invés de morar uma insegurança, morava uma fé para obedecer. De que Deus ia prover. E aí nós não conseguimos muitas das vezes enxergar motivo para obedecer. Achamos às vezes até um absurdo. Ó Senhor, o Senhor está usando abuso de autoridade. Não, isso já é abuso de autoridade, Senhor. Calma aí. Eu sou o menos favorecido, eu sou o pequeno, eu sou o que tenho menos, mas o Senhor está me pedindo isso, já não basta o que eu tenho feito. São questionamentos que vêm na cabeça do ser humano. Mas nessa noite o Espírito Santo quer criar em nós um coração que tenha uma fé que obedece. Uma fé que esteja disposta a romper toda dúvida e obedecer. Obedecer quando os nossos olhos não conseguem enxergar. Obedecer quando está indo tudo ao contrário. Obedecer quando o vento está forte, quando a maré está, o mar está revolto. Obedecer, custe o que custar. É a fé que vai nos fazer amadurecer, é a fé que vai nos levar para um outro nível. É a fé que vai nos levar para um outro nível de intimidade com Ele.
é um tipo de fé que vai nos levar a desfrutar de um outro nível de intimidade com Deus. Amém, igreja? Então, Deus, ele em momento nenhum tinha intenção de tomar o sonho de Abraão. E Deus, ele na sua onisciência, ele sabia que Abraão estaria disposto a entregá-lo. Só que até o final sempre vai ter uma coisa chamada livre-arbítrio. Mas a sua onisciência já sabia que ele ia entregar. E o mais lindo disso tudo é nós conseguimos entender que Deus só entrega grandes projetos e grandes sonhos quem tem capacidade e quem tem autoridade, quem tem força, quem tem uma fé para obedecer e devolver para Ele. Deus nunca vai entregar algo para nós que Ele sabe que nós vamos tornar o nosso Deus, o nosso bezerro de ouro, que vai ser o nosso amuleto. Deus nunca vai entregar nada para o seu filho que vá afastar o seu filho dele mesmo. Então, pastor, mas como que eu faço? Nós precisamos estar com os nossos sonhos alinhados com os sonhos de Deus. Começar a fazer orações inteligentes, orações que estão alinhadas com a vontade de Deus para nós, com a vontade de Deus para a nossa casa, com a vontade de Deus para a nossa igreja. Você acha que Deus não queria que a igreja hoje, quarta-feira, estivesse lotada? Queria ou não queria? Ia ser bom, não ia, sabe por quê? Não é porque, não é porque ia ter mais gente dando glórias, não. É porque teria mais gente para receber uma palavra de vida e ter a sua história transformada. Tudo que Deus derrama em nós é para ser transbordado em cima de pessoas que precisam. Quando Abraão recebeu Isaque, eu creio que ele não ostentou porque tinha Isaque. Mas Isaque foi um motivo de testemunho para Abraão. Deus, quando Ele realizar esse sonho que você tem aí, não é para você ostentar, é para você testemunhar. E se talvez você pense assim, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Não. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai comer do fruto da tua árvore. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai beber da água do teu poço. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, debochou de você, falou que você era louco. Falou que você era louco porque você ainda ia continuar dentro dessa família. Falou que você era louco porque você ainda ia dar mais uma chance para o teu marido. Falou que você era louca porque você ainda ia continuar com o joelho dobrado pelo teu filho, pela tua filha, pela tua família. Esses mesmos verão com os próprios olhos que o Senhor é o teu Deus. Aquilo que Deus quer derramar em nós não é para nos exaltarmos, é para nos posicionarmos e que isso sirva de revelação que nós somos filhos amados e que nós temos um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Às vezes nós falamos, Senhor, só me sustenta aqui, só me sustenta, não deixa faltar o arroz, o feijão, não deixa faltar o básico só para eu sobreviver. Mas daí nós temos um Deus, irmão, é um Deus que Ele se preocupa em mimar os filhos obedientes, e Ele vem com os bônus. Quem se sente mimado aqui por Deus? Fala sério. Nós não merecemos nada, irmão. Você só pede um arroz e feijão. Deus vem e abençoa o teu filho, realiza um sonho do teu filho, realiza um sonho da tua esposa, cura sua filha, te leva para um outro nível de intimidade. Você agora já não é mais aquela pessoa que abre a Bíblia e não sabe o que está lendo. Você agora já é uma pessoa, porque você resistiu e foi obediente, uma pessoa que abre a Bíblia e a palavra salta em você.
Você está dormindo de madrugada, você acorda com uma palavra e com uma frase. Uma fé para obedecer vai nos destravar. Uma fé para obedecer vai revelar para o mundo quem é o nosso Deus. Vai revelar para o mundo por que nós estávamos andando durante tanto tempo com a nossa promessa embaixo do braço, disposto a entregar de volta para Ele. O mundo não consegue entender. Porque ter fé, irmão, você pode até ter, mas ter uma fé que agrade o coração de Deus, uma fé permissiva, de você a todo tempo falar, eu tenho fé que vai ser curado, mas todavia seja feita a tua vontade. Eu tenho fé que vai acontecer, mas todavia seja feita a tua vontade. Durante muito tempo eu pensava que isso era assim, isso é uma falta de fé disfarçada. Não é, irmão. Não é. Porque eu creio que Abraão pensava assim, eu vou levar, meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder, ó, Senhor, pelo amor de Deus, hein, lembra meu filho, é promessa, meu único filho, estou dizendo que talvez em pensamento, talvez quando vinha uma seta, ele está repreendido em nome de Jesus, está repreendido, em nome de Jesus, nem, misericórdia, perdoa, está repreendido, não, eu vou levar meu filho, eu vou entregar meu filho, eu preciso entregar ele, Deus está pedindo, foi Ele que me deu, eu vou entregar. E ainda que eu sacrifique Ele vai ressuscitar Ele. Você está entendendo? Deus, Ele não quer, meu irmão, Ele não quer brincar com você de te dar e tomar de volta, não. Ele só quer sempre ser o centro do teu coração. Ele quer ser sempre o centro da tua vida. Ele quer ser sempre o primeiro lugar na sua história, na sua vida. A igreja do Senhor não pode se esfriar. A igreja do Senhor não é um oba-oba. Nós precisamos buscar esse relacionamento com Deus. Esse relacionamento de Abraão com Deus. Assim como você talvez tenha ouvido uma voz falando para você entregar, você vai também ouvir uma voz falando que a provisão chegou para você. Sabe? A correria, o que o inimigo tem feito nos últimos dias é colocar muito trabalho, colocar muita correria no ser humano, que aí está tudo mais ou menos, e vamos lá, vamos bater cartão hoje lá na igreja, lá, vamos hoje para a igreja, mas eu não tenho certeza se um milagre vai acontecer, não, mas eu não sei nem, vou lá hoje, não tem nada para fazer em casa, não. Em nome de Jesus, quando você sai de casa, você precisa caminhar igual Abraão caminhava. Você precisa falar, eu estou indo lá, eu não queria ir. O meu Isaac se chama preguiça, o meu Isaac se chama cansaço, o meu Isaac se chama esgotamento, o meu Isaac se chama vontade de desistir. E quando você chega aqui, o Espírito Santo te traz renovo. Você precisa aprender a sair de casa com a expectativa de chegar aqui e ser transformado, consolado, abençoado pelo poder de Deus. Senão, para que a gente está vindo, irmão? Vamos para o shopping, andar, não tem dinheiro, vai andar, vai dormir. Precisa mudar essa mentalidade da nossa mente. Nós precisamos resistir a essa atmosfera maligna que tem sondado, que tem lançado setas de desânimo. Você pode estar morrendo, mas você vai falar, eu vou. Você pode ter sido atingido por uma palavra que tentou te desestabilizar. Você vai falar, eu vou subir e vou fazer. Eu vou fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer. Isso é para me parar, mas eu não vou parar, sabe por quê? Existe uma multidão atrás de mim, precisando daquilo que eu vou receber. O que Deus derrama sobre você não é para você só, é para uma multidão que vem atrás de você. No mínimo é para sua descendência toda. No mínimo. O que Deus quer plantar essa noite no teu coração, talvez você não vai nem chegar a comer do fruto, mas o teu neto vai, teu filho vai. Essa é
a fé para obedecer. Mas existe também a fé para receber. Eu queria falar sobre Zacarias. Zacarias era um sacerdote que trabalhava no templo. Repete comigo assim: trabalhava no templo. Sacerdote, repete. Ele era um homem íntimo. Fala. E ele trabalhava, fala. Não, ele não só chegava, não, ele trabalhava no templo. Ele era um sacerdote. Daí um dia, o anjo chamado Gabriel apareceu para ele. E entregou para ele aquilo que ele mais queria. Aquilo que talvez nos momentos que ele estava trabalhando no templo, ele estava orando. Aquilo que talvez ele almejava, a sua esposa, como família. Então ele fazia parte de um cenário totalmente propício de alguém para viver um grande milagre. Um grande homem de Deus trabalhava no templo. Gabriel chega e fala: olha, Deus vai responder as suas orações. E fala para ele que o casal ia ter um bebê, ele e sua esposa e ele. E que ele deveria colocar o nome de João. Abre aí Lucas 1, verso 8, 13 e 19. Lucas 1, verso 8. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Era diante dos homens, irmão? Era diante de quem? Olha só, hein? 13. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida, ou seja, ele estava pedindo, irmão. Ele estava pedindo. Ele estava clamando. Quantas vezes quando ele entrava lá no santuário, quantas vezes, imagina, ele era o cara da intimidade, escolhido. Ele era o sacerdote. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. 19, isso. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Continua lendo para mim, continua. 18 ao 20, desculpa. Tá bom, tá ótimo ali, tá ótimo. O 18, por favor, perdão. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Gente, você está entendendo como que não tem a ver com cargo? Você está entendendo como que não tem a ver com título? Você está entendendo como que não tem a ver com status? Como que o melhor de tudo diante de Deus é sempre onde está o teu coração? É sempre quem você está atento. Você está atento às circunstâncias, você está atento a Deus. Olha isso, Zacarias perguntou ao anjo. Gente, ele não perguntou ao profeta aqui: eis que falo contigo, não. Era o próprio anjo de Deus que estava falando com ele. Ele perguntou: como posso ter certeza disso? Sou velho e a minha mulher de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. 20. Agora você ficará
Fala alto aí. Mudo. Não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno, que se cumprirá quando assim Deus quiser. Vou fazer uma aplicação aqui. O nutricionista, ele recebe para fazer uma pesquisa 2 pessoas. Não sou eu, porque você está vendo que eu não vou no nutricionista. Mas o Felipe e o Bruno, que são atletas, jogam bola, correm. Vamos lá. Os 2. E eles vão ficar durante 1 mês dentro de um lugar, vão dormir às mesmas horas, vão fazer atividade física no mesmo tempo e vão comer a mesma comida. E depois de 10 dias eles vão ser trazidos para fazer um exame. Não vai ter como fazer quem está mais ou quem está menos, porque antes disso cada um tinha a sua vida. Mas o crescimento nutricional de cada um, o que cada um adquiriu com os alimentos que comeram. Se o Felipe tiver com 80% de melhora a mais e o Bruno 30%, o problema não está no alimento, é verdade ou não é? É verdade ou não é, gente? O problema está no corpo do atleta. Está acontecendo alguma coisa com o corpo que está recebendo um alimento que é nota 100, nota 1000. Está acontecendo com alguma coisa com o corpo, está repreendido, do Bruno, que ele não está conseguindo absorver um alimento que está sendo liberado para ele, o mesmo alimento que está sendo liberado para o Felipe. Então é fácil entender que o problema não está na comida, o problema não está no alimento, o problema está em quem está recebendo o alimento. Isso acontece na nossa vida hoje. Estamos todos no mesmo ambiente, mas nem todos vão romper. Estamos todos no mesmo ambiente, mas nem todos vão crer. Estamos todos no mesmo ambiente, mas nem todos vão chegar a um nível de transformação depois de 1 ano. 0 hoje, daqui a 1 ano. Nem todos vão chegar. Porque o problema nunca foi a palavra liberada. O problema sempre foi o terreno que recebe a palavra. É por isso que a Bíblia não fala da semente, ela fala dos terrenos. Como estão os terrenos do nosso coração? Mas pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo te dizer porque Zacarias recebeu uma palavra do próprio anjo que Deus iria realizar o sonho dele, a maior vontade dele. Deus estaria realizando, estaria entregando a resposta da sua oração. O próprio anjo, mesmo assim, ele não quis receber um alimento dos céus fresco, repleto de bênçãos para ele. Então o problema não está na palavra que é liberada, mas está liberada, mas está em quem recebe a palavra. Porque pior do que não saber a vontade de Deus para a nossa vida, é saber a vontade de Deus e não obedecer. Você sabe o que Deus quer para você. Tem gente que não fez ainda porque não sabe o que Deus quer e está buscando em Deus. Talvez algumas pessoas já tenham a resposta do que Deus quer. Então o pior é você saber o que Ele quer e não obedecer o que Ele quer. Somos especialistas em pedir sinais e mais sinais. É verdade ou não é? Quando nos convém, nós falamos, paramos ali na esquina da Ademar Bebiano e falamos assim: se passar um ônibus daqui a 1 hora, é porque é para eu ir para o shopping e não ir para a igreja. Gente, passa ônibus toda hora. Se passar um carro preto, é para eu não perdoar aquele irmão. Passa um carro cinza. Obrigado, seu Deus. Obrigado? Aí Deus fala: o quê? Você
está doido, o carro é cinza. Não, é preto, está desbotado, pintura velha. Mas você não quer obedecer. Porque geralmente quando é o Espírito Santo falando conosco, é sempre algo que nós não queremos fazer. Meu irmão, continuar andando firme, alegre, na Disney é mole. Não provamos nada no mundo espiritual. Não provamos. Só não fazemos mais do que a nossa obrigação. Agora se arrastando, sangrando, continuando, aí você prova alguma coisa no mundo espiritual. Ei, tem uma coisa nesse cara, esse cara é imparável, essa mulher é imparável. Essa mulher está sangrando e ela continua indo. Essa mulher está sendo apedrejada em casa, mas ela continua seguindo. Essa mulher, ela só tem recebido palavras negativas, mas ela continua prosseguindo em frente. Nós provamos para o mundo espiritual quem nós somos quando estamos jogados na cova dos leões, irmão, e não sentados na mesa com os reis. No final das contas, o que vai valer é quem nós somos quando estamos de frente para os leões. Caráter forjado não é na Disney. Caráter forjado é no sertão do Ceará, lá na seca, vendo as crianças na África comendo bolinho de barro. Aquilo ali é caráter forjado. Que quando você come o bolinho de barro e dá glória a Deus, é mole, meu irmão. E nos últimos tempos, irmão, se tem negado a Cristo por muito pouco. Se tem negado a Cristo por uma palavra chamada nada a ver. Está dentro do mesmo ambiente, recebe o mesmo alimento. Uns decidem não vender, não se vender. Uns decidem não se render. Uns decidem não negar a Cristo. Outros vão decidir pelo mesmo motivo que o outro não vai decidir. Que o outro vai decidir não entregar. Então estamos debaixo de uma mesma atmosfera, estamos debaixo de uma mesma palavra, estamos debaixo porque estamos numa igreja, debaixo de uma mesma promessa, de que fomos chamados aqui para multiplicar o reino de Deus, amém? E ainda assim não conseguimos romper, porque na verdade tem alguma coisa de errado com a gente, e a gente precisa pedir ao Senhor, Senhor, muda o meu caráter, muda a minha vida, me transforma. Começa a fazer orações que vão te levar para o céu antes. E Deus vai acrescentar as coisas da terra na sua vida. O mais importante é ir para o céu, irmão. É o mais importante ir para o céu. É o mais importante. O que me faz levantar e sorrir e continuar prosseguindo é uma promessa de eternidade. Porque se eu fosse esperar só daqui da terra, eu já tinha pifado há muito tempo. O que precisa te motivar todos os dias a acordar, a sacudir a poeira e partir para cima, é uma coisa chamada eternidade ao lado de Deus. Mas isso tudo é porque, na verdade, o que falta hoje, pastor Renato, para a gente não é informação. É ou não é? Informação tem tudo quanto é tipo. Google. Pastor Renato. Bíblia ambulante. Informação tem tudo quanto é tipo, mas o que nós fazemos com aquilo que nós recebemos? O que acontece com o alimento que cai dentro do organismo do Bruno, que ele não está aproveitando os nutrientes desse alimento? O que acontece com o Felipe, que caiu dentro dele e ele está aproveitando os nutrientes desse alimento? Você está entendendo? O problema não é a informação, porque a informação tem muito. O que está faltando hoje em nós é uma coisa chamada posicionamento. É necessário que tudo esteja alinhado dentro de nós, posicionado para receber o que vem de Deus e fazer a diferença e transformar. Estamos saturados de informação, muito barulho, pouca ação.
Então esse corpo, essa pessoa que não consegue absorver algo que traga para ela uma transformação, não que os homens veem, mas que o lugar secreto vê. Não que homens aprovem, mas que os anjos aprovem. Não que fulano vai achar lindo, não, mas o que Deus acha a respeito disso quando não tem ninguém vendo. Quem nós somos quando os holofotes se apagam? Quando estamos no secreto com o nosso celular, quando nossa esposa dorme, quando o seu esposo dorme. Quem nós somos quando não tem ninguém vendo? Gente, pelo amor de Deus, é isso que vai te levar para o céu. Não adianta você ficar caminhando, vindo para a igreja e tal, e brincando de ser crente. Deus está nos chamando para nós nos posicionarmos, para termos nossa vida transformada. Unção não dá para fingir. Você está entendendo? Não tem como fingir unção. Você pode atuar, você pode fazer o quê? Unção não tem como. A unção, ela vai fluir através da tua vida, amém? A pessoa vai falar, olha, eu não sei porque, mas tem uma coisa diferente em você. Quando você faz algo, quando mexe com alguma coisa, eu não sei o que é, mas mexe em alguma coisa. Isso é unção fluindo daqueles que se colocaram à disposição. Uma fé para receber, porque quando você tem unção é porque você decidiu a pagar um preço para receber essa unção, e você decidiu ter fé para pagar esse preço. Mas tem uma pessoa que está no mesmo terreno, que ouviu a voz também de um anjo, do anjo. Lucas 1, 26 ao 38, para encerrar. Lucas 1, do 26 ao 38, olha só. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel. É o mesmo anjo, né, gente? Gente, é o mesmo anjo. A Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Meu Deus do céu, o anjo falando que vem buscar. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Aí ela já ficou mais tranquila, né? Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá? Aí Maria já estava pensando assim, era melhor que fosse um arrebatamento. Ih, meu Deus do céu, eu estava pensando que ele ia me levar agora. Eu acho que se ele me levasse ia dar menos problema aqui, porque eu sou virgem, eu não casei ainda, vou ficar grávida, Gente, olha a confusão. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Era o mesmo anjo, não era? Era uma mulher também, não era? Uma era impossível porque era velha demais, a outra era impossível porque era virgem, nem tinha casado ainda, não era? 2 impossibilidades, 2 milagres. Caiu num terreno para Zacarias, por ser incrédulo ficou mudo, porque
o que vem na nossa vida é para testemunhar, não para ostentar. Lembra que eu falei? Então, se ele não acreditava, para que ele queria falar para os outros algo que ele nem acreditava? Fica quieto, não vai falar, você vai ver. Quando nascer, você pode até, entendeu? Fala com a criança, o papai aqui, mas agora você vai ficar mudo. Porque Deus, ele só vai dar voz para aquele que honra, glorifica e valoriza aquilo que ele está disposto a entregar. Mas também o mesmo anjo encontrou com Maria. As duas comeram do mesmo alimento. Um absorveu que foi Maria. O outro não quis absorver, ficou mudo. Fala para o teu irmão assim: você pode até questionar, mas não duvida não. Maria questionou ou não questionou? Mas como pode? Jesus questionou ou não questionou? Na cruz. Mas ele disse o quê? Mas todavia. O problema não está em questionar, irmão. Deus, ele não nos chama para sermos marionetes teleguiadas, robotizadas por ele. Faz, não. Ele nos chamou para dialogar com ele. Ele nos chamou para tirarmos dúvida com ele. Só que só quem tira dúvida com ele, só para quem dialoga com ele, é quem tem intimidade com ele. Só quem gasta tempo com ele é quem está disposto a ter uma fé para receber algo dele. Porque isso significa abrir mão de muitas coisas, abrir mão de orgulho, abrir mão de coisas, de circunstâncias que estão acontecendo ao redor. Em nome de Jesus nós seremos como Maria, amém? Amém, igreja? Nós vamos receber de Deus e vamos crer, e vamos falar: seja feita a tua vontade. Talvez Deus tenha se apresentado para você, mostrado coisas para você falar: quem sabe eu, mas isso é muito grande para mim. Eu quero te dizer em nome de Jesus, assim como uma mulher recebeu o maior projeto de todos, Deus também vai entregar um grande projeto na tua mão. E a provisão está no lugar da visão. A provisão está no lugar da visão. Você não sabe como fazer, confia no Senhor, porque se Ele mandou você fazer, Ele vai te garantir que seja feito. Ele vai garantir que aconteça, que se cumpra a promessa na tua vida. Deus, ele sempre vai confiar grandes projetos em quem decide ser obediente. Quando Deus te exaltar, não vai ser para você ostentar, vai ser para você testemunhar. Lembra que eu falei no começo? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Não, deixa. Ele desdenhou, eles duvidaram, eles te chamaram de louco, mas eles vão comer do fruto da tua árvore, vão beber da água do seu poço. Vão viver promessas de tabela só porque você está vivendo. Vão receber de Deus só porque estão perto de você. E no final das contas, você não vai ostentar nada, você só vai testemunhar. Como aconteceu, não sei. Eu me considero um filho mimado por Deus. Eu me considero um filho... não sei, não tenho nem palavras. O meu pai escolheu. Eles precisam ver quem é o Deus da tua vida. Não é para que você se exalte, mas para que o nome dele seja exaltado no milagre que vai acontecer na sua vida. Eles precisam ver o extraordinário que você vai viver, para que eles saibam que existiu um homem, que existiu uma mulher que decidiu ter uma fé para obedecer e ter uma fé para receber. Quando Deus te pediu o teu Isaac, você fala: toma, Senhor, já estava aqui pronto para o Senhor. Mas tão fácil assim? Vamos falar tão fácil assim? Meu filho, eu leio a Bíblia. Eu sei que no final ele não queria o Isaac, ele queria o coração de Abraão. Eu sei que no final ele não vai querer o meu Isaac, ele vai enviar a provisão. Não é novidade para nós, irmãos, servir esse Deus.
Não é novidade para nós. Talvez você chegou aqui hoje quebrado. Talvez você chegou aqui hoje decepcionado. Talvez você chegou aqui hoje triste. Uma palavra de afronta não pode te parar. Mas também um elogio também não pode te parar. O diabo, quando ele sabe que ele não pode te parar com uma afronta, ele vai tentar te parar com um elogio. Se nós inflamos com elogio, nós estamos dentro de uma competição. E o negócio não é competição. Deus não chama a igreja para ter competição. Deus chama a igreja para ter unidade. Unidade. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente, um vento como que impetuoso invadiu toda a casa. Não estavam todos no mesmo lugar, competindo entre si, quando de repente a glória de Deus veio. Não, estavam todos juntos, reunidos em unidade, num só lugar. Pode ficar de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Fecha os teus olhos.